Fala galera, Daniel Piai aqui com vocês novamente. Já faz um tempo que eu não venho aqui postar vídeo, mas hoje garanto para vocês que vou compensar todo esse tempo que eu fiquei sem postar nada. Bom, sem muita enrolação, né? Vou aqui já direto trazer informações do Bitcoin, porque ele está num movimento muito interessante, onde a gente precisa ter bastante atenção e a gente levar as informações dos fragmentos da tendência para todos os locais do gráfico. Então, a gente falando de tendência, né? Vamos falar de tendência, que é o nosso principal foco aqui no tipo de análise que eu venho trazer para vocês. O nosso tipo de análise é uma análise baseada nos fractais da tendência. E o que quer dizer isso? Fractais da tendência. A gente olha a tendência macro e vai fragmentando essa tendência até encontrar a movimentação do preço. Então, partindo desse princípio, a dinâmica é a seguinte: a gente olha a tendência, né? Então eu vejo aqui, ó, tendência de baixa no Bitcoin. E agora, uma tendência aqui, ó, de baixa ainda. Por mais que pareça que não é, uma tendência de baixa, uma pernada única de alta aqui. Eu preciso ver aqui nessa movimentação o quê? O preço vir fazer um fundo e depois romper o topo anterior. Então, com isso, eu tenho a tendência de alta para a inversão da tendência de baixa. É a maior probabilidade? Sim, é a maior probabilidade. Porém, né, eu não posso deixar de dizer que isso aqui também, ó, não tem a ver com o mensal, tem a ver com o semanal. Mas isso aqui está bem expresso no semanal. Aqui no mensal, depois a gente entra aqui para ver certinho, mas não é, tá? Que não tem tendência de alta. O que tem aqui de informação além disso? O preço, o momento do preço é o seguinte: rompimento do topo histórico anterior. Rompimento do topo anterior. É assim que a gente trata essa tendência. Touros vieram com muita energia, romperam o topo anterior. Então a gente precisa entender aqui, ó, olhando para essa movimentação atual, se isso aqui é um topo. E aqui, quais as outras informações que a gente traz aqui? Então a gente tem aqui, ó, o nosso auxílio das médias, as EMAs de 12 e 26 períodos. O que elas fazem, que informação elas trazem para a gente? Uma possível região aqui onde elas podem atuar como suporte no preço, atuar como suporte, onde o fundo pode ser formado para depois continuidade da tendência. Isso aqui é obrigatório acontecer? Não, mas é a maior probabilidade. Então, a gente trabalha com as maiores probabilidades. O que pode acontecer também? Não funcionar como região, se o preço vier para baixo, lógico, ainda pode formar um fundo distante do topo e um topo descendente, o preço pode lateralizar. Enfim, tem inúmeras probabilidades, mas olhando para o mensal, neste momento, eu preciso enxergar aqui o momento atual e o que tem aqui de informação no gráfico. Então é isso que ele está me dando. Região das médias como possível região aqui de suporte. Eu tenho uma pernada única, onde rompeu o topo anterior. Aí entra um X da questão que precisa ser levado em consideração, que é a seguinte: rompimento do topo anterior e ainda sem continuação. Isso aqui é um caso muito sério. E como que eu consigo olhar para isso e ter aqui, enxergar a tendência aqui? Eu preciso entrar aqui nos tempos menores, identificar o que está acontecendo aqui no preço. O que eu tenho aqui ainda no mensal de informação? Rompimento de uma mínima anterior após uma extremidade. Eu tenho isso como um possível topo, eu tenho um rompimento de mínima. Naturalmente, eu preciso entrar aqui no semanal e ver se eu enxergo uma tendência de baixa aqui. Porém, eu tenho outra informação aqui relevante. Tem um volume. Volume decrescente mostra que realmente estamos numa lateralização e eu posso interpretar isso aqui como desinteresse em negociar nessa região. Isso favorece muito os touros, porque se o preço desce sem volume, pode ser que realmente essa região faça o papel de suporte e a gente venha novamente com um aumento de volume, aumento de interesse. Então eu vejo um aumento de interesse aqui na subida, tem um volume crescente aqui, ó. Ele está achatadinho por conta desse volume aqui, ó, onde o preço deu aquela freada, mas tem um volume crescente. E agora eu preciso entrar aqui no semanal e ver esse meu rompimento de mínima
Vou marcar esse rompimento de mínimo aqui, ó. Agora eu preciso ver aqui no meu semanal se temos o topo do mensal e já vamos buscar o fundo. Olhando aqui no semanal, abrindo o fractal, nosso tipo de análise é análise técnica baseada nos fractais da tendência. Então eu vejo aqui os fractais da tendência. Acabei de abrir o primeiro fractal aqui. Então o semanal trabalha para o mensal. Eu preciso ver uma tendência de baixa. Eu tenho uma tendência de baixa aqui, ó. Parece que tem, mas ao mesmo tempo já me chama a atenção aqui, ó. Esse candle, que aparentemente fez um topo, o próximo já fez um fundo. É muito difícil que isso aqui seja uma tendência de baixa e depois uma tendência de alta aqui no diário. Porque isso aqui seria um pivô de baixa no semanal e eu teria o meu topo no mensal, porque eu já tenho rompimento de mínima no mensal. Então a ideia é sempre essa, eu verificar se as extremidades aqui têm tendência, para cada pernada uma tendência. Então isso seria uma pernada, isso seria outra pernada, e para cada pernada eu preciso ver lá no meu diário se eu tenho aqui tendências. Já vamos entrar no diário, já quero destrinchar isso aqui e ver agora. Diário aqui, ó, pernada única. Eu tenho uma pernada única aqui no diário, então não é uma tendência aqui. Eu não tenho ainda uma tendência de baixa aqui no meu diário. E o que aconteceu? Vamos olhar para o diário agora, para entender essa movimentação de preço. O meu diário, vou até mudar a cor aqui, ó. O meu diário, ele vem de uma pernada única. Aqui posso até considerar uma tendência, mas perceba que ele não perdeu a tendência de alta ainda anterior. Ele vem de uma tendência de alta, ele não perdeu a tendência de alta anterior, então eu não posso considerar isso aqui como topo. Então foi aqui um padrão de equilíbrio, onde o preço faz topo descendente, fundo ascendente, rompeu para cima, não teve continuidade. Então a tendência do diário veio até aqui, ó. A tendência do diário veio até aqui. E agora? Vamos voltar lá no semanal. Já que eu não tenho isso aqui como o topo no semanal, e nem esse como fundo, vamos enxergar isso aqui da maneira que precisa ser. Eu tenho isso aqui como possível topo no semanal, talvez por outra característica. E esse aqui eu preciso ver se agora isso aqui é um topo e esse é o fundo do semanal. Vou marcar isso aqui de verde. É a cor do semanal. E vamos verificar se isso aqui já é o fundo do semanal. Olhando aqui pelo diário agora. Agora eu consigo ver mais claramente, com essa marcação ficou muito óbvio. Aqui, ó, a nossa tendência aqui de alta e depois ela tem uma tendência de baixa. E essa tendência de baixa aqui, ó, é o que eu precisava ver para que essa região aqui, ó, essa extremidade aqui, seja o topo do semanal. Então aqui no diário, olha só como que essa tendência está bem nítida, está bem espaçada uma extremidade da outra. Eu tenho aqui esse topo aqui anterior, eu tenho esse fundo, eu tenho esse topo, rompimento do fundo anterior, pivô de baixa. Esse pivô de baixa aqui em amarelo caracteriza a tendência de baixa que eu precisaria para identificar isso aqui como o topo do semanal. E agora, com certeza, eu vejo aqui também a minha tendência de alta. Minha tendência de alta, com as extremidades distantes da outra, uma tendência muito nítida. É isso que eu preciso ver, para olhar para ela e ter certeza. Então eu já vejo aqui que esse é o fundo do semanal. Então vamos voltar no semanal agora e identificamos as extremidades do semanal. Então não tem tendência de baixa ainda no semanal. E o que eu estou buscando aqui? Será que eu já estou buscando um topo? Agora entra aqui a parte do fractal, onde eu preciso identificar se isso aqui já é uma formação de topo. O que eu tenho aqui? Vamos olhar bem de perto
esse fragmento aqui da movimentação. Será que eu tenho aqui, ó, o rompimento desse topo anterior aqui, ó? Ó, esse aqui não é o topo anterior, até porque não tive rompimento de mínima. Olha como é que essa análise traz para a gente informações bem relevantes, bem interessantes aqui e essenciais para a gente poder interpretar. E agora eu tenho rompimento de mínima. Então aquele sendo fundo, eu não tinha nenhum rompimento de mínima ainda. Ó. Agora eu tenho o primeiro rompimento de mínima. Então eu estou identificando essa extremidade como o topo do semanal. Então, o topo do semanal, o que eu preciso ver daqui até esse rompimento aqui? Uma tendência de baixa aqui no diário. Será que eu tenho uma tendência de baixa aqui no diário? Olha que legal. Olha só, movimento único. Esse topo aqui, ó, ele fez um fundo no mesmo candle. É muito difícil que isso aconteça. Só a gente imaginar quantos candles eu preciso aqui para formar um diário. Ó, vou marcar aqui, ó. Marcar até em amarelo. Quantos candles eu preciso para formar um diário? E nem é, ó. Nitidamente não é. Mas a resposta seriam 6 candles, tá? 6 vezes 4, 24. Mas aqui, ó, eu não tenho a tendência de baixa. Então aquilo que eu estou vendo no diário, ó, o que eu estou vendo no diário aqui não pode ser um topo nem um fundo no mesmo candle. Então, movimento único. Movimento único para baixo ainda, mas eu preciso ver aqui se eu tenho uma tendência de baixa aqui no 4 horas, para dizer se isso aqui pelo menos é o topo do diário. A gente entra aqui no 4 horas, opa, eu vejo uma tendência de baixa aqui, vamos identificar. A gente está aqui para rastrear o preço da melhor maneira. Então vejo se isso aqui é a extremidade do 4 horas, onde eu preciso ver as tendências. Então isso aqui sendo a extremidade do 4 horas, eu preciso ver tendência de baixa aqui, tendência de alta. Entra aqui numa hora. Ó, movimento único. Numa hora já é um movimento único aqui. Então eu não tenho tendência aqui, ó, desde uma hora. Isso aqui é um movimento único para baixo, onde a tendência de alta, mesmo vindo para baixo aqui, ela continuou. Olha só que interessante. Tendência de alta, ela continuou para baixo aqui. Porém, isso mostrou para a gente o quê? Olhando o comportamento do preço. Touros não estavam conseguindo levar o preço para cima da maneira que deveria. E agora o que a gente tem aqui? Vamos voltar. Eu não tenho nem topo aqui eu não tenho topo no diário ainda. Vamos olhar aqui do 1 hora para ver se a gente consegue olhar o diário. Então, sabendo que isso aqui é o diário, eu preciso ver aqui tendência de baixa no 4 horas. Onde que está a tendência de baixa aqui, ó, do 1 hora, que vai mostrar que isso aqui seria um topo do 4 horas, depois um fundo no 4 horas. Isso aqui é o que é? Isso aqui é apenas a tendência do 4 horas. Tendência do 4 horas. Já que eu não tive tendência no 4 horas de baixa, isso aqui é a tendência do 1 hora. Então a tendência do 1 hora, ela mostrou para mim esse movimento. Pivô de baixa no 1 hora, porque aqui eu não tive no 4 horas, ó. Vou voltar no 4 horas para a gente ver. Isso aqui no 4 horas é apenas do 1 hora, o mesmo movimento. Então isso aqui é apenas o topo do 4 horas. Sendo o topo do 4 horas, eu volto no 4 horas aqui agora. Olho ele como topo e preciso saber se aqui já está formando aqui uma tendência de alta, se já se formou uma tendência de alta para que seja o fundo do 4 horas. Porque no fim das contas eu estou rastreando essa extremidade como possível topo do diário. Tá todo mundo entendendo, né?
Olha aqui agora, no meu 4 horas. Eu preciso identificar se isso aqui é o fundo do 4 horas agora. Tem uma tendência de alta. Então eu tenho o fundo do 4 horas. Vamos voltar aqui no meu diário agora. Olha só, se eu estou rastreando isso aqui como um possível topo do semanal, eu preciso ver no diário uma tendência de baixa. E aqui eu já tenho aqui as informações que eu preciso para poder ver aqui direto no diário o que eu preciso para que isso seja uma tendência de baixa. Então eu preciso ver essa movimentação aqui. Topo descendente com relação ao anterior, com rompimento do fundo anterior. Então eu preciso ver aqui essa tendência de baixa no diário. E no diário aqui eu já sei, ó, que isso aqui é apenas a tendência do 1 hora. 1 hora com a sua tendência de baixa, 1 hora com a sua tendência de alta. E aqui no 4 horas, como está a situação? Possivelmente, aqui, ó, a gente vai verificar se isso aqui é um topo no 4 horas, olhando aqui numa hora. Agora a gente está aqui bem na ponta do fractal. Ó. Eu tenho que identificar aqui agora se eu tenho a tendência de baixa. Olha aqui as extremidades. Tendência de baixa. Quem vai me dizer? 15 minutos. Isso aqui é apenas o 15 minutos. Olha como é que eu entrei no fractal aqui, ó. Eu identifiquei aqui no 15 minutos o topo do 1 hora. Olha que legal. O topo de 1 hora formado aqui no 15 minutos. Aí eu começo a voltar aqui o fractal, ó, dá para navegar. E olha só, eu tenho aqui a tendência de alta, eu tenho aqui a tendência de alta numa hora, eu tenho aqui uma pernada única numa hora, chegou muito próximo do topo anterior. O que eu posso ver aqui? Ó? A tendência de baixa possivelmente pode ser formada dessa forma. Por quê? O preço se distanciou muito do topo. A gente tem aqui bastante interesse em negociar para baixo. Olhando aqui o comportamento, essa volatilidade aqui está mostrando para a gente que tem um enfrentamento do preço bem nessa região, ó, na região entre o fundo do 4 horas e o topo atual aqui do 1 hora. Então, para que isso seja lá no diário a tendência de baixa, eu preciso ver a formação do topo. Pode ser que esse aqui seja a formação do topo do 4 horas. A gente vai ver esse pivô de baixa aqui, ó, lá no 4 horas. Desde que rompa esse fundo anterior, a gente tem o topo do diário. E a gente entra no diário. E a gente vê toda essa triangulação aqui. Para o diário formar aqui um pivô de baixa, a gente precisa que o preço venha para baixo, faça um fundo, rompa para baixo, e a gente veja essa extremidade como o topo do semanal. Olha só que legal. A gente invadiu o fractal, e agora a gente voltou com o fractal. E se isso aqui for o topo do semanal, se o diário fizer uma tendência de baixa, é um topo muito distante do anterior. Pode ser que tenhamos aqui o padrão de equilíbrio ainda. É a maior probabilidade dentro dessa movimentação. O ideal aqui, para que seja um topo no mensal, é que esse topo do semanal fosse formado bem mais para baixo. A gente ainda não perdeu a tendência de alta do semanal. Pode ser que com essa formação de topo aqui, se acontecer, a gente venha formar um fundo ainda distante, padrão de equilíbrio, que é o que a gente está conseguindo identificar olhando aqui no mensal ainda. Ó. Olha o nosso mensal como é que está. Totalmente lateral. Com esse volume decrescente, pode ser que a gente continue nessa região aqui ainda. É isso então, galera. Espero ter passado bastante informação para vocês aqui. Uma excelente quarta-feira, feliz Dia dos Namorados e até o próximo vídeo.
Vamos acompanhando aqui a movimentação em tempo real. É isso que importa para a gente. Tempo real. Um abraço para todos. Fiquem com Deus. Excelente quarta-feira. Tchau, tchau.